O tema de hoje é sobre o suicídio. Eu já falei esse tema lá no João Batista, estou vendo alguns amigos ali que já assistiram, e hoje nós vamos repetir. Mês de setembro, o mês de prevenção ao suicídio, e então as casas espíritas sempre pedem para a gente falar sobre esse tema, né? Foi lá de Birigui, eu falei lá, então eu estou repetindo aqui. Então vamos lá, eu demorei um pouco para falar sobre esse assunto, eu demorei um pouco para escrever, eu nunca falei sobre suicídio, eu não tinha palestra sobre suicídio. E porque eu tinha uma dificuldade de falar sobre esse assunto. Eu sempre que escolho um assunto, eu pesquiso um pouco de filosofia, de psicologia, e um pouco de empatia, para me colocar no lugar do outro e sentir as dificuldades sobre aquela virtude, sobre aquele vício, para que a gente possa falar de uma forma que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende. De que adianta ficar falando sobre um assunto se aquilo não nos vai transformar moralmente. Afinal, o Espiritismo é o que diz o tempo todo que a gente tem que se melhorar, tem que se trabalhar, tem que se transformar melhor moralmente a cada novo dia. Então, por isso, eu senti uma certa dificuldade. Porque quando eu ia na empatia, eu não conseguia entender como que alguém consegue tirar a própria vida. E eu falo isso com a maior humildade, sem nenhuma arrogância, como uma deficiência mesmo. Porque eu sou aquela pessoa meio que chamam de poliana. A vida está caindo e eu estou lá, mas vai melhorar, mas vai estar tudo certo. E eu sou muito encantada pela vida. Então, eu não consigo entender. Né? Com toda a humildade, eu não conseguia me colocar e fazer esse trabalho de empatia para buscar a compreensão disso. Então, eu senti dificuldade. Claro que eu conseguia entender os casos patológicos de depressões, de loucura, ou mesmo de obsessões profundas, em que a influência espiritual leva a pessoa a um ato quase que inconsciente, né? Contra a própria vida. Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm uma escolha consciente. Ela está, não digo que ela está saudável naquela escolha, mas ela está consciente do que ela está fazendo. Ela às vezes delibera, às vezes ela fica pensando sobre aquilo, tem um processo mental ali que ela desenvolve e ela faz uma escolha racional. É uma escolha racional, muitas vezes, muito bem determinada. Por quê? Porque ela quer sair daquele extremo sofrimento em que ela se encontra e ela escolhe acabar com a vida. Então, quando você vai de encontro a um instinto natural de sobrevivência, que é forte, que é uma lei natural tão forte, é claro que a coisa é séria, mas eu não conseguia entender como é que se chega nesse ponto. Então, essas pessoas ali, naquele processo mental, eu ficava tendo essa dificuldade. E também eu me levava a pensar, poxa, se todas as doenças têm um início, todos os problemas que a gente desenvolve, sejam até mais graves ou não, ele tem o seu começo. Um câncer, uma depressão, lá naquele começo, né? Porque tem hora que já não tem mais controle. Você só vai conseguir controlar aquilo com ajuda química, com ajuda terapêutica, com ajuda técnica de profissionais da área. Mas lá no comecinho, onde é que a gente, né, não percebeu esse estado se nos envolvendo? Até que ponto que a gente não tem uma responsabilidade naquele ponto? Eu tenho uma amiga que ela sofre de ansiedade, ela faz um tratamento de ansiedade. E ela é muito bem controlada, ela já se conhece o suficiente para entender quando ela precisa correr lá. E ela fala assim, olha, eu tenho meu psiquiatra, mas quando eu começo a fazer uma oração de agradecimento e eu não consigo pensar em nada para agradecer, é hora de correr para o psiquiatra, porque tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente dá sinais, o corpo dá sinais, às vezes, de alguma doença, de alguma patologia, de algum transtorno, e às vezes a gente não observa. E às vezes essa depressão, ela não começa num estado patológico, mas ela começa numa melancolia, num pessimismo, que a gente vai alimentando pouco a pouco, né? Tirando aqueles estados que são hereditários, congênitos, e vai alimentando e vai se aprofundando.
e ali tem uma responsabilidade, né, que é mais palpável. Então, eu não conseguia entender isso daí. E isso, por isso, eu demorei um pouco, né? Tanto que eu acabei, para escrever sobre esse assunto, eu acabei fazendo meio que uma entrevista com algumas pessoas que já tentaram, depois eu vou contar o caso de um, para buscar entender o que a pessoa sentia, né, efetivamente, para chegar naquele ponto. Bem, o suicídio tem aumentado muito nos nossos dias, muito. E principalmente em duas pontas muito consideráveis. Os mais velhos, pessoas muito velhas, estão começando, estão aumentando o suicídio, e nos mais jovens, muitos jovens estão chegando ao suicídio no mundo inteiro. Isso as estatísticas têm mostrado o tempo todo aí. As causas são as mais diversas. Como eu já disse, a depressão é a maior causa, a depressão patológica. A depressão, distúrbios mentais, que ainda é uma patologia, obsessões, mas também tem solidão, materialismo, abandono familiar, maus tratos, violência, pobreza extrema, riqueza extrema, porque o tédio também aí mata, né? E desesperança, vazio existencial. Então, essas são as principais causas, mas todas elas indicam um desconhecimento do funcionamento das leis divinas, um desconhecimento dos mecanismos divinos, um desconhecimento do processo evolutivo que a gente tanto estuda no Espiritismo. A gente, em toda essa base, a gente vai percebendo que há um desconhecimento ali, um afastamento desses mecanismos, né? Nós consideramos no Espiritismo que dois tipos de suicídio: o suicídio direto ou intencional e o indireto. O suicídio direto ou intencional, como o próprio nome diz, é aquele que a pessoa tem realmente consciência, ela escolhe e ela está fazendo aquele ato sabendo, entre aspas, que ela está fazendo um ato. O indireto é aquele que provém de comportamentos e hábitos que danificam a nossa saúde gradativamente. Pouco a pouco a gente vai vivendo de uma forma, às vezes, desregrada, e não é só com a comida, com o mau hábito alimentar. Às vezes são as emoções desregradas, são ódios que a gente mantém por anos, mágoas profundas que geram doenças, né? Essas depressões, a raiva, que tanto mal faz ao nosso fígado e outros órgãos. Então, tudo isso leva ao suicídio indireto, que é aquele suicídio do André Luiz, né, do livro Nosso Lar, em que ele não sabia que ele tinha sido um suicídio. Então, a pessoa, muitos, né, a maioria, não percebem esse suicídio indireto. Eles vão levando a vida não percebendo que ele está danificando e está apressando um processo natural de envelhecimento ou de morte, né, que seria mais à frente. Os dois modos geram consequências espirituais. Eu disse consequências, eu não disse punições, tá? Consequências. Aqui não há uma fórmula taxativa para que se saiba como são essas consequências. Cada caso é um caso. Vai depender da evolução moral do espírito, vai depender do nível de consciência e de um monte de fatores ali que Deus, na sua infinita bondade, vai saber gradar, né? Vai saber atuar ali naquela responsabilidade que a pessoa vai sentir. Porque Deus não vai julgar essas pessoas com uma punição, como alguns pensam. Inclusive algumas igrejas, né? Que acham que é uma punição e que não podem nem ser recebidos. Então, não é por aí. Então, cada caso é um caso. Mas todos eles, nos relatos dos espíritos que nos chegam, né, do plano espiritual, nos mostram que o sofrimento por esse tipo de morte é um sofrimento muito forte, muito profundo, porque ele envolve culpa, envolve remorso e outros tantos sentimentos desequilibrados e outras características que nós vamos ver daqui a pouco, que tanto complica esse tipo de morte através do suicídio. Então, o suicídio, ele é oriundo da interação de vários fatores, vários. E seria pretensão minha, e mesmo pretensão da doutrina espírita, achar que em meia hora, 40 minutos, nós vamos aqui fechar o assunto. É um assunto longo, é um assunto complexo, que deve ser debatido de forma técnica, por profissionais da área médica,
por filósofos, por psicólogos, por religiosos, né? E por todos nós, porque sempre nós temos, né, alguém da família, ou mesmo a gente, né? Será que nunca passou pela nossa cabeça algum pensamento suicida? Então, o papel aqui religioso, o papel de qualquer religião, na verdade, é trazer Deus para esse contexto. Como eu disse, eu não sou da área médica e isso deveria haver uma palestra para falar dessa parte técnica. Mas nós estamos aqui falando da doutrina espírita, e o papel da doutrina espírita, assim como qualquer religião, é falar do aspecto divino dentro desse contexto. É trazer Deus para essa discussão. Porque o que nós percebemos no mundo atual é uma grande ascensão do materialismo e um afastamento das coisas espirituais. Um afastamento do cristianismo e de todas as coisas que levam à compreensão de Deus, à busca de Deus. O materialismo cresceu muito. Como eu disse na palestra de Kardec, sobre Kardec, as religiões há muito tempo, desde os séculos, né, 15, 16, 17, elas exageraram em alguns tons, né? Exageraram na colocação, né, dos seus dogmas, o que fez com que a ciência se retraísse. Isso foi gerando um movimento contrário, foi gerando um afastamento gradativo das religiões. Então, no século XIX, os filósofos, e até os nossos dias, a gente começou a perceber um afastamento e uma não aceitação desse Deus, né, feito à nossa imagem, né? Aquele Deus que senta numa nuvem, que tem uma varinha de condão, aquele Deus que tem emoções, que se vinga, que faz punições, quer dizer, é um Deus muito parecido com o humano, né? Então, esse Deus, a gente já percebeu dentro do Espiritismo que não é bem assim. Deus é inteligência suprema. Não importa se eu não consigo ainda entender a sua dimensão, seu tamanho, a sua imagem física, mas eu sei que ele é inteligência suprema e que não se encaixa nesse modelo tão antigo que vinha passando. Então, nós temos mesmo que modernizar essas ideias para que essa aceitação divina seja maior. Então, buscar Deus, buscar essa procura que Kardec nos traz como sendo uma procura racional, nós precisamos entender a divindade, né? Não basta ver para crer, é preciso entender para crer. E isso se leva ao quê? Uma existência, duas, três? Vamos começar. Não sei quando é que isso vai terminar. Mas essa procura vai me levando também, quando eu procuro Deus, eu entendo um pouco mais do meu semelhante, eu entendo mais os seus mecanismos e acabo por entender a mim mesma também. Então eu vou desenvolvendo o quê? Um pouco mais de autoconhecimento, porque eu sou obra divina. E desenvolvendo autoconhecimento, e aí sim eu vou entendendo um pouco mais o meu contexto de vida. Porque essa geração, quando ela se afasta das coisas espirituais, ela começa a gerar um desconhecimento de como funciona esse mecanismo. E isso vai complicando as situações difíceis. Quando aparece um problema, a gente dramatiza de uma forma que não dá conta e chega até o suicídio. Então, desequilíbrios, transtornos, desajustes sociais, solidão e um imenso vazio existencial tem tomado conta da nossa sociedade atual, né? Onde as pessoas não se consideram um espírito imortal. E não se considerando esse espírito imortal, elas buscam soluções, buscam refrigério e respostas no materialismo ali, né? Nesse materialismo envolvente que a gente tem nos nossos dias, porque é uma delícia viver aqui em 24, né? 2024, tecnologia, ar-condicionado, né? Muita coisa boa. Então, esse materialismo envolvente, os prazeres efêmeros e as fugas mentais faz com que a pessoa, né, afaste-se cada vez mais, né, do divino. Porque aí ela quer fugir, né, através de tudo isso que faz com que ela esqueça um pouco de fazer esse mergulho que traria as respostas. Assim como na infância, a gente passa por etapas. Tem a fase da adolescência, a gente passa da adolescência e vai para a fase adulta. E vai deixando de ser criança. E o nosso espírito também vai crescendo, também vai se desenvolvendo. Nós não somos mais espíritos primitivos. Nós estamos num mundo de prova e expiação, onde estamos aprendendo a conviver. Então, nós amadurecemos um pouquinho.
Só que com essa tecnologia gostosa, a gente fala, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, por que eu vou ficar procurando problema? Né? Para que discutir a relação, né? Discutir a relação comigo mesmo é colocar o dedo na ferida, é fazer esse mergulho interno para descobrir o que está acontecendo aqui. E quando eu não faço isso, eu evito isso a todo tempo, eu vou para o outro lado nas fugas mentais. Então, o jovem, ele vai através dessa fuga, ele abraça as drogas, os jogos, as bebidas, o sexo desregrados, o som alto, aquele som frenético, tudo que possa abafar essa voz interior que está cobrando o nascimento aí, né? Que o espírito venha à tona. Olha, né? Vocês já se divertiram aí, né? Como animais imortais, mas está na hora de reconhecer essa imortalidade, trazer esse espírito à tona e começar a trabalhá-lo. Então, quando você não se considera um espírito imortal, o negócio fica sem sentido e fica só esse materialismo. E como tem esse materialismo aqui, você começa, é gostoso, mas dá tédio. Chega uma hora que isso fica meio sem sentido. Você, viver, será que é só para isso, né? Então, quando chega uma dor que eu não me encaixo, principalmente se a pessoa ali não tem um sucesso jovem, né? Se ele não tem um sucesso profissional, se ele não tem um sucesso amoroso, né? Se ele terminou com amor, ele não sabe lidar, às vezes, com essas perdas, com essas coisas, porque ele foi ensinado, tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre bem. Né? E não fez esse processo aí de se conhecer, né? Então, ele tem essa ausência de lógica e compreensão do seu próprio sofrimento. Então, isso é uma base, né? Viktor Frankl, ele fala que o problema da humanidade não é o sofrimento, mas o sofrimento sem um significado. Porque quando você sofre, olha, eu estou fazendo uma quimioterapia que está acabando comigo, mas é para cura. Eu tenho um sentido naquela dor, né? Eu estou aqui sofrendo, eu não estou participando de nada, estou estudando para me preparar para um concurso, para uma profissão. Você vê um sofrimento, mas você tem um significado, tem a ver. Mas quando eu estou sofrendo e não tenho nenhum significado do meu sofrimento, né, o vazio e o drama realmente começa a ocorrer, né? Então, da onde vem essa dor insuportável, né? Da onde vem? Onde é que a gente perdeu esse fio da meada? E as respostas são, assim, inúmeras, são únicas, cada um tem a sua resposta e tem que ser respeitada. Eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas estamos tentando entender onde é que está o cerne do problema, por que se chega nesse ponto, né? Então, é preciso a gente achar esse fio da meada. E às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda técnica. Às vezes a gente precisa, sim, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de qualquer outra pessoa. Então, é muito importante a gente estar atento a esses pequenos sinais para não deixar chegar muito aprofundado aquela dor, aquela falta de sentido. Então, a gente precisa pedir ajuda. Seja aos profissionais, como eu falei, mas seja um amigo, seja familiar. Se não tiver amigo, se não tiver familiar, tem uma doutrina espírita aqui, tem uma casa espírita, tem outras religiões, né, que estão aí ajudando muito. Procurar Deus, colocar Deus nesse contexto, trazer a oração para o seu dia a dia. A oração resolve tanto, é uma sintonia. A oração é uma sintonia com alguma coisa que pode nos ajudar. Então, quando eu falo oração, não é, eu não fui criada no meio que eu orava todo dia, né? Mas eu fazia, e aí quando eu fui crescendo e isso foi aumentando, eu fui percebendo como isso resolve, como efetivamente você tira ali um tempo e você começa a orar com fervor, aquela oração que vem lá do coração, e você consegue ajuda. E quando eu falo a oração, não é a oração, olha, ai, Deus me ajuda a ficar rico, olha, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso passar no vestibular, eu preciso ganhar a eleição. Não, não é efetivamente um ato, porque eu não sei o histórico de cada um. Mas é pedir força, pedir ali orientação, né? Me mostra o caminho, o que eu faço numa situação dessa, me intui ao Senhor Jesus, me inspira, né? Me ajuda a tirar essa dor que eu não estou sabendo, coloca alguém aí no meu caminho que possa me ajudar. E aí, isso sim é um pedido de ajuda, né? Ela sempre funciona essa sintonia, né? O que e aí os espíritos, quando você liga essa sintonia, eles podem vir em sua ajuda. O André Luiz, ele passou 8 anos no Umbral e quando ele chega lá, ele reclama,
olha, mas por que vocês demoraram tanto? Eu disse, não, a gente não demorou, a gente estava do teu lado ali tentando te chamar, tentando te ajudar, mas você não se sintonizava com essa ajuda e você não nos via, não dava para ajudar. Então, peça ajuda sempre. Né? Alguns profissionais de saúde nos dizem que uma grande parte dos suicídios são evitáveis na sua grande maioria. Eles falam que tem aquele surto, que tem aquele rompante. Eu, novamente, não estou falando dos casos depressivos lá patológicos finais. Isso daí não é o que nós estamos falando hoje. Esses suicídios, ela diz, os profissionais de psiquiatria dizem que naquele rompante, se a pessoa consegue chegar, conversar e por uns 15 minutos, que é entre aspas, o momento ali daquela impulsividade, às vezes a grande maioria consegue voltar atrás. Mesmo que depois ela precise fazer um trabalho mais aprofundado, mas ali a gente consegue conter aquele ato. Então, o que demonstra muito que o CVV muito ajuda, né? O CVV 188, né? As pessoas precisam conversar, é aquele momento que elas estão a ponto de fazer uma loucura e ela liga e tem pessoas treinadas para ajudá-las. E a gente pode também ajudar, né? Só colocar uma pitada de amor, um pouco de paciência e um pouco de solidariedade, te dar uma atenção e ouvir o que o outro tem para dizer naquele momento, a gente pode estar muito ajudando a conter esse suicídio. Bem, eu disse que quando eu comecei a minha pesquisa sobre esse assunto, eu lembrei de uma amiga lá, né, de Araçatuba, que tinha acontecido um suicídio faz um ano, mais ou menos, lá em Araçatuba. E ela estava falando, nossa, todo mundo criticando a pessoa, mas as pessoas não sabem o que é isso, né? Ela falou assim, eu falei, por quê? Como que é? Ela falou assim, não, eu já tentei me matar, umas 2, 3 vezes. E ela fala assim, eu na verdade não queria morrer. A gente não pensa assim, olha, eu quero morrer. Eu quero resolver a minha dor. Era alguma coisa tão insuportável que você não sabe para onde vai. Você não consegue se entender e você quer resolver essa angústia insuportável. Então, não é bem assim, você não está pensando de forma saudável, assim, olha, se eu vou morrer, né, mas eu quero acabar. Se eu não tem outro jeito, então vamos por essa porta. Mas a pessoa não quer morrer, assim. Ela não quer. E eu perguntei, mas e como que você parou, né, de tentar, né? Como que você? Ela falou assim, eu comecei a me espiritualizar. Foi quando eu comecei a me espiritualizar que eu comecei a entender esse processo. E ela não é espírita, né, ela não é espírita, mas assim, o processo de espiritualização, que é o processo de autoconhecimento, de busca de Deus, de tudo isso, desse desenvolvimento. Então, ela disse que isso levou a fazer esse mergulho, a descobrir por que ela estava, que essa coisa incomodava tanto que ela nem sabia. Ela tinha um trauma de infância que ela nem lembrava. Ela foi indo, foi resgatando tudo isso e hoje ela é uma pessoa que ajuda todo mundo. Né? Inclusive, ela perdeu um filho, um adolescente, tudo, mas assim, ela não buscou o fim da vida dela. Pelo contrário, ela estava forte e ela se mantém muito, muito ligada a Deus até hoje. Então, realmente, a base de sair da situação é a espiritualização, né? A espiritualização com esse envolvimento no autoconhecimento. Então, chame por Deus, porque a ausência dele dá um vazio, dá uma desesperança, conduz a uma confusão mental, né? Como diz Voltaire, se não existisse Deus, a gente teria que inventar, porque chega uma hora que nem a ciência tem que explicar se tirar Deus do contexto. Imagine a gente na nossa vida pessoal, né? Então, não dá para tirar Deus nesse momento tão difícil. O Espiritismo, como tantas religiões e filosofia, ele considera o suicídio como contrário às leis divinas, condena essa quebra da lei natural, né? E o argumento espírita não é apenas um argumento moral, mas também tem um argumento aqui, tem um aspecto biológico que nós vamos entender. Biológico é o que eu disse. Sendo essa doutrina uma fonte inesgotável de informações do lado de lá, do mundo, né? Do mundo na outra dimensão, sobre a vida após a morte, nós temos aí, né, o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas, né? E o Espiritismo começou com essa entrevista. O Espiritismo começou com esse intercâmbio
de perguntas e respostas, de informações, e não parou mais. Então, nós temos, sim, na doutrina, uma fonte inesgotável de informações. E essas informações que nos vêm, ela nos diz que o grande sofrimento, ela nos mostra o grande sofrimento que tem esses espíritos suicidas após a morte. Após a morte. E que isso é um espírito. Por que acontece esse diferencial? Por quê? Porque não se trata de castigo, mais uma vez, não é porque é um ato fatal contra a lei divina, então a pessoa merece um castigo. Não, não é por isso, não é. Rapidamente, nós vamos relembrar aqui que, na verdade, esse sofrimento é uma consequência natural. Vamos relembrar. Nós somos formados por três corpos: o corpo físico, o corpo espiritual, que é o nosso espírito, e um ponto de ligação, que é o perispírito, que Allan Kardec chamou de perispírito. O perispírito é envoltório do espírito, o espírito não tem forma. Então, tem esse espírito, o perispírito, que é um órgão semimaterial. Ele tem matéria, é uma matéria quinta-essenciada que ainda não, a gente não tem ainda a compreensão de como é, mas a gente tem que saber que é matéria, tá? Ela tem um pouco aí de matéria. Então, essa matéria que envolve o perispírito, e o perispírito envolve o espírito. E isso faz a ligação entre o meu corpo quando eu estou viva. Então, eu estou ligada através do espírito, né? Do meu espírito, do meu corpo, né? Porque, na verdade, eu sou o espírito. Eu sou o espírito ligado ao meu corpo através do meu perispírito. E ali é uma comunicação de informações, de sensações, de tudo. Então, tudo que eu penso passa para o meu corpo. Coisas boas e coisas ruins. Então, se eu sou hipocondríaca e começo a achar que eu estou doente, gente, não vai dar para terminar a palestra, porque eu estou com febre. Eu começo a me sentir mal. Isso já foi feito até experiências. Realmente a pessoa começa a se convencer de que ela está mal. O placebo, várias situações que a gente percebe que o poder mental do espírito é muito forte, que ele vai atuar no corpo. Então, as mágoas profundas, como eu falei, a ira, tudo isso vai fazendo com que o corpo absorva miasmas, né, a desequilíbrios que nos trazem as doenças, e as boas sensações também. Uma pessoa saudável, alegre, que se mantém positiva, ligada à espiritualidade, ela vai trazer saúde para o corpo. Então, vamos lá. Nós temos esses três componentes. Quando a gente morre, o corpo fica e quem vai é o espírito envolvido pelo perispírito, tá? Então, o espírito que não é material vai com essa capa que é material, que é levemente material, e vai. Por ocasião do nascimento, quando a gente nasce, quando há a ligação ali na reencarnação, ali nós recebemos uma cota de fluido vital. O que é o fluido vital? O fluido vital é um combustível da vida. O fluido vital, todos nós, ao nascermos, ao reencarnarmos, nós vamos receber uma cota desse fluido que está ali na nossa programação do nosso tempo de vida. Então, eu vou viver 70 anos, eu tenho lá o meu fluido vital, 80 anos, que está ali um copo ali cheio de fluido vital, pronto para eu usar desse período. Tem as mortes hospitais, vários tipos, mas aí, assim, se for uma morte natural, é isso que vai acontecer. Quando acontece o suicídio, geralmente, né, a pessoa, por exemplo, jovem, ele finalizou a vida dele com muito fluido vital. Com muito fluido vital. Então, quando ele passa para o lado de lá, esse perispírito está carregado de fluido vital. E aí, ele pode sim ter, não é o perispírito que liga o corpo ao espírito, as sensações também passam. E aí ele pode ter sensações, por isso que dizem que por que o suicida às vezes fica ligado ao corpo, o sofrimento da morte. Por quê? Porque esse fluido está ali, não é um castigo, é uma questão biológica. É como a pessoa que faz amputação e sente coceira no braço que não existe mais. É o perispírito ali, a mente que está condicionada a algumas sensações e passa para esse corpo, que é um membro fantasma, vamos dizer assim. Então, essas sensações do lado de lá, elas se complicam muito, porque o espírito aí,
quando ocorre o suicídio, ele vai levar consigo e vai ter essa ligação confusa, dolorosa, ele não vai entender o que está acontecendo, porque, afinal de contas, ele não sabe como que é, ele não tem informação. E ele chega a lidar com esse fluido vital solto, sem contar que esse fluido vital, ele é muito visível, né? Muito buscado, né, do lado de lá pelos espíritos inescrupulosos. O que é o fluido vital? Se o espírito está no umbral, se é um espírito inferior, primitivo, sem escrúpulos, e ele quer um pouquinho das sensações físicas, porque ele está ali no umbral, está bem perto aqui, mas ele não tem mais capacidade de sentir. E ele quer muito fumar, né? Um cigarrinho ali. E aí, esse fluido vital, é o que dá a sensação para o espírito desencarnado. Então, ele busca esses espíritos desencarnados, né, para tirar, é o que chama de vampirismo. Né? Não se assuste, mas é apenas isso. É sugar esse fluido vital para ter sensações, né? E isso pode ser um complicador do lado de lá. Porque o espírito que se suicidou, já com toda essa confusão de não entendendo nada e ainda atraindo, né, atraindo espíritos e mentes, né, não muito bondosas, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente busca alertar as pessoas sobre a gravidade do suicídio, não é por um julgamento moral, mas assim, é que é um ato que traz tantos problemas graves, é para que a pessoa possa entender que não vai resolver o problema. Ela vai complicar o problema dela. Pode gerar esses tormentos por muitos e muitos anos, conforme relatos do plano espiritual. Conforme relatos, né? Eu li uma reportagem, eu assisti. Eu assisti uma reportagem sobre suicídio e eles estavam falando sobre o livro Memórias de um Suicida, que eu não sei se vocês conhecem, da Ivone Pereira, que é um livro que o Camilo é um relato de um suicida que ele fala o que ele passou do lado de lá, onde ele foi. E lá nesse livro ele cita o Vale dos Suicidas, que é um local onde se reúnem vários suicidas ali. E nessa entrevista eles estavam falando do livro ali, analisando esse livro, criticando, né, o seu aspecto impactante. Nossa, mas que livro, né? A doutrina espírita lança um livro desse, né, que traz muita angústia nos parentes em luto. Porque o livro fala de muito sofrimento, onde já se viu, né? É muita punição, é muito castigo, né? Como se a pessoa sofre muito ali. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu li o livro há muito tempo, e eu falei, essa análise é de quem não é espírita ou quem não entendeu bem o livro. Porque, na verdade, não existe um lugar geograficamente ali circunscrito para que as almas sofram. A gente aprende isso no livro na doutrina espírita. O que ocorre no Vale dos Suicidas é que, por uma sintonia mental, a gente atrai semelhante. Então, as pessoas, os espíritos que estão no mesmo grau, na mesma sintonia, com os mesmos problemas parecidos, né, nas mesmas ondas mentais, emitindo as mesmas ondas mentais parecidas, elas vão se atrair e vão se reunir em determinado campo. Como a gente vai? Se eu gosto de ler, a gente se reúne lá na biblioteca, num clube do livro. Se eu gosto de beber, eu vou no bar, não é assim? Então, as pessoas vão se juntando por afinidade. Então, nesse Vale dos Suicidas, é uma reunião natural daqueles que se suicidaram. Tem realmente, é uma realidade crua, o relato é um relato cru de uma realidade que existe. Existe ali uma consequência sofrida, não é feliz. Mas ali não se trata de castigo. O que está acontecendo ali? O Vale dos Suicidas é um local sob o comando de Maria de Nazaré, que, por extrema bondade, reúne ali, né, vários cooperadores para cuidar desses espíritos que estão confusos, que estão numa situação de muito sofrimento e para protegê-los, né, se eles estivessem soltos, né, eles estariam à mercê desses vampirismo e estariam à mercê de toda aquela confusão sem entender. Pelo menos ali, ele está ali cercado de ajuda que às vezes ele não vai ver mesmo por muito tempo, porque ele está com culpa, ele está com remorso, ele está com confusão mental. Mas ali ele está protegido. Então, quando falarem do livro, é um livro, assim, o Vale dos Suicidas,
Não é um lugar de degredo, não é um lugar de punição, não é um lugar de abandono, é um lugar de acolhimento espiritual, né? Cheio de luz, dando-se o tempo necessário para que aquelas pessoas que ali estão vejam, né, ajuda e se desculpem, porque na verdade o que acontece ali é a culpa que faz com que ela permaneça por muito e muito tempo naquele estado. Ela mesma é que se julga. Então, quando ela começar a mudar, fazer um trabalho ali, ela vai sair daquela situação. Só que imagine, né? A pessoa está muito desequilibrada, então pode sim demorar um tempo, né? Então, a questão do fluido vital é um dos problemas que o suicida vai deparar. Mas o primeiro problema é o desapontamento. A pessoa estava achando, naquela angústia insuportável que ela estava passando, que ela falou, bom, eu vou mudar de estado, eu vou para o nada. Então vai acabar isso aqui. Ou é um nada, ou qualquer coisa que acontecer, com certeza eu vou me livrar do meu corpo e não vou mais sofrer. Então ela tem um desapontamento, porque ela acorda do lado de lá e ainda se vê com aquela mesma angústia, com as mesmas sensações. Porque a natureza não dá salto. As coisas não vão se resolver por um ato. Nós, para chegar num estado de depressão, de problemas desse tipo, nós passamos aí, como eu disse, cada um tem um motivo, talvez a gente venha de outras vidas, eu não sei o que essas pessoas sofreram nessas vidas para trazer tanto transtorno, tanto desequilíbrio que nem ela sabe, às vezes inconsciente. Então, isso é trabalho para, né, várias vidas, às vezes para ela começar a dar a volta por cima, para ela começar a se trabalhar. Então, esse desapontamento é o primeiro problema. Fora isso, o fim que ela esperava não existe. Então, há um choque. E também, ela vai estar num meio estranho, que ela não está entendendo como que funciona. Né? A plasticidade mental é outra lá. Então, eu não entendo nada, sem pessoas conhecidas, as pessoas que eu conhecia, boa ou más, familiares ou não, que estavam me ajudando, tentando, também não estão lá. E ainda ela vai ter o remorso, a culpa e sem solução imediata do problema dela, como eu já disse. Sem solução imediata. Eu tenho, e eu estou falando isso tudo, não é para assustar, mas é para assustar. Porque eu acho que a gente tem que tomar um choque, a gente tem que saber, porque esse é o grande problema. A gente tem que levar a informação, porque, olha, você pode complicar tanto a tua situação através do suicídio, que é melhor não. Tá? Vamos resolver aqui. A gente vai ajudar. Então, aliás, como eu falei, não há uma solução imediata. E, aliás, o imediatismo é um traço, né? Talvez seja, é um traço dessa geração jovem de hoje, né? E talvez seja um dos grandes motivos que impulsionam o suicídio nesse nosso mundo tão agitado, né? Então, aqui, tudo é muito rápido. Tudo se consegue através de um clique, né? Você teclou, né? Faz um pedido, tem um hambúrguer ali na minha casa, tem um livro, tem jogos, tem sexo, como eu disse, droga, tudo que você quiser num clique, né? É rapidamente. E o jovem ele já nasceu nesse meio rápido, em que as coisas chegam rapidamente. Eles teclam, né? Eu até falei, teclam na velocidade da luz ali, com 2 polegares, parece que o polegar já veio desenvolvido maior, porque o meu não alcança, é bonitinho, né? E a gente vai lá com o dedão, né? Eles olham a gente como se a gente fosse animal pré-histórico ali em câmera lenta, né? A gente vai em câmera lenta enquanto eles lavam. Então, assim, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, e quando não é rápido, também não quero. Esse negócio demorou muito, não quero. Mas, assim, as relações também são rápidas, casamento dura pouco, não tem paciência para nada, não se conversa, não se dialoga. E isso tudo vai gerando uma situação em que ele não tem um estímulo, né, da construção da vida, das conquistas. Lembra? A gente, para receber uma comunicação, às vezes ia por carta, demorava. Mas era um prazer tão grande receber uma carta, né? Tinha toda, né, um contexto ali. Não vamos exagerar, né? Mas a gente não precisa ser tão rápido também. Então, as conquistas, as construções da vida que essa geração não tem, leva a uma incompletude, parece que falta alguma coisa. Essa incompletude, ela traz esses desequilíbrios internos e uma confusão mental.
uma confusão mental, porque para ele preencher esse vazio com completude, mas ele está num mundo efêmero, como é que ele vai conseguir completar aquilo num mundo que não é completo? Entendeu? Então, aí começa a confusão. Nós vivemos num mundo transitório. Nós vivemos num mundo transitório que está em formação, assim como nós. Nós somos, vivemos num mundo que é divino, que tem um contexto, uma complexidade divina, assim como nós. Então, tudo isso também está inacabado. Nós somos uma obra inacabada. E querer obter um sentido num cenário que não está pronto, não dá para ter. Como é que eu vou fechar o contexto da minha vida se nem o cenário está pronto, né? Igual estava fazendo um ato lá, né? Um teatro, mas não está pronto. Como é que é esse enredo, né? Esse enredo aí, fica difícil entender esse enredo, né? Fica difícil entender esse enredo. Por isso que tem essa confusão, né? Total. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou ler um livro buscando a sua solução, o prazer no primeiro capítulo? Não dá para buscar ali. Eu tenho que acabar de ler o livro para ter, né, para fechar a conclusão ali, para ter uma síntese daquela história. Não dá para buscar um sentido numa história inacabada, porque quando eu começo a limitar o meu mundo a esse contexto desse mundo transitório, eu sendo um animal, eu sou um animal finito, mas eu sou um espírito imortal, como é que eu estou limitando tanto o meu espaço? Eu estou limitando a minha existência quando ela é ilimitada. Não vai ter sentido mesmo. Não vai ter sentido mesmo. Por isso é tão importante ampliar essa visão divina, ampliar esse contexto, né? Quando eu acho que a minha existência é apenas uma vida curta e finita, eu estou limitando o que é ilimitado. O que é ilimitado. E eu não vou entender o enredo mesmo. Eu citei na palestra que eu li o livro 100 Anos de Solidão, que é um livro grosso, né? Eu tinha uns 15 anos, tá vendo? Na época. E nos 2 primeiros capítulos, no primeiro capítulo eu li, e falei, nossa, porque falavam tão bem do livro, né? Maravilhoso. Eu falei, vamos ler, né? E o livro é prêmio Nobel, né? Gabriel Garcia Marques. Falei, não, lê. Aí eu li o primeiro capítulo, falei, não, livro chato, hein? Não gostei, não. Li o segundo também, falei, não estou entendendo nada aqui, né? Não estou entendendo, acho que eu não vou perder tempo. Um negócio grosso, livro grosso. Falei, acho que eu vou abandonar isso aqui, não vale a pena. Mas aí eu lembrei, falei, não, mas né? Tem tão boa referência aqui, né? Vamos dar um pouquinho aí vamos ter um pouquinho de paciência, vamos abrir o coração. E fui, né? Fui lendo. Bom, o livro tem 20 capítulos, 400 páginas, e conta a história que envolve 7 gerações. Como é que eu queria entender esse livro no primeiro capítulo, gente? Como é que eu ia gostar desse livro no primeiro capítulo, né? Não tem como. Então, o livro é uma obra-prima da literatura, valeu o prêmio Nobel dele, e eu falo assim, é um encanto, é maravilhoso, é cheio de magia, cheio de coisas novas. Eu falei que eu fiquei envolta em borboletas amarelas, porque o livro fala muito, né? Tem, quando ele fica apaixonado, não vou dar spoiler, mas tem borboleta amarela lá. E eu fiquei uma semana andando com borboletas ao meu redor. E o livro é maravilhoso. Nunca mais eu vi o gelo como vi, as descobertas como vi. Então, valeu a pena um pouquinho de paciência para encontrar essa descoberta incrível e fascinante, né? Então, nós somos espíritos em formação. Nós somos crianças espirituais começando a ganhar a consciência, e nós estamos nos primeiros capítulos da nossa existência. Nós estamos lá no comecinho, ó. O livro, ó, o enredo, como eu falei, nem está pronto ainda total. O cenário está sendo montado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesses primeiros capítulos, porque a história é incrível. A nossa vida é uma obra-prima, é uma história muito, muito legal. Olha, o autor tem ótimas referências, Ele faz cada história legal, ele escreve, olha o cenário, tem galáxias que funcionam que vocês nem imaginam. Então vale a pena, não desista no primeiro capítulo, nem no segundo, nem no quinto, nem no 20º, porque é infinito, né? E o cenário é lindo, vale a pena, a nossa vida é incrível. Né? Precisamos aprender de vez que nós somos espíritos imortais e não vai ser através do suicídio que nós vamos
resolver ou encontrar a felicidade, nem um alívio buscado, não vai ser aí, né? Nós passamos por dores incríveis e vamos passar, mas elas passam, como diz Chico Xavier, tudo passa, como diz nossos avós, não há mal que sempre dure, nem há bem, né, que nunca se acabe. As coisas vão passando, vão para o que nunca acaba, é só a possibilidade de reescrever essa história sempre. Sempre é possível a gente voltar, tomar outro caminho, pegar outra bifurcação, reescrever a história. Né? Tem um relato de um Chico nessa entrevista, uma outra entrevista que eu vi, que ele fala assim, eu tentei o suicídio, depois eu parei e falei assim, e depois da minha última tentativa, depois de 6 meses, eu estava com um emprego em outra cidade, conheci o amor da minha vida, a minha vida tomou outro rumo. Então, assim, as coisas podem mudar a qualquer momento, tanto para bem como para mal, não importa, mas nós temos as possibilidades, a capacidade divina, nós somos produtos divinos e trazemos em nós toda a força necessária para ir à frente e evoluir e vencer. Então, a vida é movimento, vale a pena, não se matem, por favor, vale a pena viver, né? Vamos em frente com Jesus no coração, para o nosso fim, que é ser um espírito de luz. E com certeza a gente vai conseguir sair de qualquer situação. Eu agradeço muito a atenção de todos, desejo uma ótima noite, uma ótima semana e muita esperança e muito Deus no coração para passar por qualquer problema, tá? Lembre-se de procurar uma casa espírita ou o CVV no 188, mas viva, por favor. Obrigada, gente.